palavra impeachment deriva do latim, expressando a ideia de ser pego ou preso. Você sabia que foi usado pela primeira vez pela política do Reino Unido na segunda metade do século XIV? E aqui no Brasil, pode ser requerido por qualquer pessoa e é previsto na Constituição para a cassação de mandato de membros do Poder Executivo por crimes de responsabilidade, abuso de poder e desrespeito às normas ou direitos constitucionais. O caso mais famoso aconteceu em 30 de dezembro de 1992, quando o então presidente Fernando Collor de Mello renunciou, após um processo movido pelo Congresso Nacional ganhar força, ficando inelegível por 8 anos. Você sabe o que é impeachment? Sim, tenho consciência. Passei pela do Collor, fui a favor, inclusive. Você é contra ou a favor do impeachment da presidente Dilma? Sou totalmente favorável. Acho que os requisitos objetivos e jurídicos já estão dados e pode haver o processo de impeachment da presidente Dilma. É uma pergunta meio complicada, mas eu acho que o erro já veio lá atrás e estourou agora na mão dela. Por todos esses escândalos de corrupção, por prometer uma coisa e fazer outra, né? Tudo isso eu acho que deve sim. Impeachment é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado irão abordar no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Não percam! Deputado federal Zaratini, sua posição com relação ao impeachment? Olha, a nossa posição é muito clara. Nós somos contrário à aprovação dessa ação do impeachment por conta de que, em primeiro lugar, a presidenta Dilma foi eleita legitimamente, democraticamente. Em segundo lugar, não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Isso que estão acusando a ela das tais pedaladas não se configura como um crime de responsabilidade. E terceiro, na verdade, quem quer o impeachment quer mudar completamente aquelas conquistas que já foram feitas no Brasil. Deputado federal Bruno Covas, sua posição com relação ao impeachment? Eu sou a favor do impeachment, não por esse cenário como um todo, porque a presidente cometeu crime de responsabilidade. E isso não sou eu que digo, isso quem diz é o Hélio Bicudo, que é fundador do PT, o Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal, que mostraram, através de uma petição que foi aceita pelo presidente da Câmara dos Deputados, que ela cometeu crime de responsabilidade nas chamadas pedaladas fiscais e ao editar decretos sem autorização legislativa. Eduardo Luiz Viveiros de Freitas é graduado em Ciências Sociais pela USP. É mestre e doutor também em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Cumpriu estágio de doutorado na Espanha junto à Universidade Rei Juan Carlos em Madrid. É pesquisador do Núcleo de Estudos em Artes, Mídia e Política da PUC e professor do Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você pode mandar sua pergunta através do Facebook, do site, do e-mail, WhatsApp, como você preferir. E nós vamos encaminhá-la diretamente ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o professor Eduardo Viveiros de Freitas. Ele é cientista político e professor universitário. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, agradeço muito o convite. Vamos falar um pouquinho então, professor. O senhor, como cientista político, professor, é o tema que, não sei se felizmente ou infelizmente, tem tomado uma boa parte do tempo aí da mídia, da sociedade e dos políticos. A história do impeachment da presidente Dilma, a história do afastamento do presidente da Câmara, o Cunha, e todos os desdobramentos. Infelizmente, nós presenciamos ali na semana passada, chegou até políticos lá, deputados, quebrarem urna, chegarem às vias de fato, e um tumulto e não se resolve, um acusando o outro. Esse momento político institucional brasileiro, como o senhor vê? Bom, é um momento delicado, um momento muito importante para a democracia no Brasil, e nós temos que analisar com muito cuidado os fatos e os desdobramentos de cada movimento dos atores políticos. Esse tabuleiro do xadrez político, ele está muito tumultuado, muito congestionado. Então a gente corre o risco, às vezes, de olhar para a floresta e não ver a árvore mais importante, né? O momento mais importante da conjuntura que a gente tem que se fixar, né?
é preferível que a gente não corra nenhum risco democrático, ou seja, risco de instabilidade política, se agravar a ponto de a gente ter um desfecho não previsto nas regras do jogo político, no ordenamento jurídico do país, né? Então, a gente fica preocupado com a sensação de que a política como um todo está desprestigiada, né? Pela ação dos sujeitos políticos, mas a gente não pode jogar fora, como se diz no jargão, a criança com a água do banho. A gente tem que separar as coisas, né, para poder preservar a democracia. Nós estamos com todos os poderes funcionando normalmente, o judiciário é acionado, dá resposta, o legislativo, de certa maneira, também, o executivo, né? Mas parece que o fulcro da crise é esse debate, essa oposição que está havendo ao governo dentro do Congresso, capitaneada pelo deputado Eduardo Cunha, que é investigado na Operação Lava Jato, enfim, tem uma série de denúncias, né? Ou seja, tirando todos os problemas de ordem política, nós temos um outro agravame, que é a questão econômica, né? O Brasil está numa crise econômica, está em recessão, vai crescer menos esse ano, talvez recupere o crescimento só em meados do ano que vem, e mesmo assim dentro de uma conjuntura muito difícil, né? E essa crise política retroalimenta a crise econômica. Então, enquanto nós não tivermos um desdobramento, nós vamos ficar passando por essa tensão constante. Agora, veja, isso é típico da política, né? Nós reclamamos, nós achamos que tumultua a vida das pessoas e tal, mas a política é assim, né? O meu grande amigo Miguel Chaya, orientador no doutorado, ele tem um texto muito interessante falando sobre as ondas do mar político, né? Aparentemente, você olha, está aquele mar de almirante, tranquilo, e de repente vem um tsunami, né? É isso que está acontecendo. Então, a gente tem que ter serenidade e tranquilidade para olhar para o cenário político e ver quais são os possíveis desdobramentos, sem perder de vista, né, a estabilidade, a ordem democrática, que foi uma coisa que duramente foi conquistada pelo povo brasileiro, né? A oposição, vamos falar um pouquinho a respeito do pedido de impeachment da presidente Dilma. A oposição fala que existe um oportunismo. Aliás, a situação fala que existe um oportunismo por parte da oposição, que não é motivo para impeachment e que tudo isso está tumultuando ainda mais e que, a bem da verdade, está se tirando o foco em cima do problema do Cunha. Mas, tecnicamente falando, o que se baseia o pedido de impeachment contra a presidente Dilma é a tal da pedalada fiscal. É um argumento que está sendo usado e defendido por vários juristas, atacado também por outros juristas. Tecnicamente, o senhor acha que existiu um fundamento ou existe uma manobra política maior do que o fundamento do pedido? A manobra política é muito mais forte, porque, veja, esse mesmo motivo poderia ter sido alegado em outras gestões, em outros mandatos, né? E as contas foram aprovadas, com ressalvas, mas foram aprovadas. Então, veja, dentro desse emaranhado jurídico, né, é difícil você pegar um motivo claro, que é o que pede a lei do impeachment, né? Que esse é um crime de responsabilidade, um crime direto de envolvimento da pessoa, do presidente da República, né? E isso não está configurado. Então, veja, a condução do processo do impeachment é eminentemente política, mesmo tendo todo o trabalho de análise legislativa, pertinência, constitucionalidade, etc., né? Mas a discussão e o desdobramento é eminentemente político. E a manobra está construída nesse sentido. Por quê? Nós estamos vindo de 12, quase 16 anos de um mesmo grupo no poder, né? E o grupo que está na oposição está se ressentindo a cada eleição, a cada momento, de uma certa incompetência de traçar rumos para o país, né? Então se parte para o jogo político mais agressivo. Vamos tentar derrubar, já que a gente não consegue vencer pelo voto, vamos tentar derrubar, né? Então o que acontece? A discussão sobre o impeachment, ela foi contaminada por esse elemento político, né? E se você fizer uma análise fria do ponto de vista jurídico e político, né, não há um motivo claro, objetivo para cassação ou para impedimento da presidente da República, né? O que há
é uma vontade de criar uma circunstância política que vá desgastando a imagem de um grupo político que já está no poder há quase 16 anos, né? E que já vem sofrendo um desgaste muito por conta forte, da... até em função de escândalos. Mensalão, Lava Jato, tudo isso. E isso é natural da política, né? Quer dizer, sabe, é muito difícil você conter um segredo em política. Nem cartas confidenciais, né? Verdade. São resguardadas, quanto mais uma questão de financiamento de campanha, corrupção, desvio de dinheiro, etc. E tal. E todo o espectro político brasileiro, e não só no Brasil, né, é contaminado por essa história da malversação de fundos, de desvio de recursos, etc., porque a política se faz por homens, não por anjos. Né? Nessa parte, me parecia, pelo menos a sensação que a gente tinha quando começou o processo de impeachment, a base aliada do governo, o PT, uma parte do PMDB, a própria presidente Dilma, parecia que tinha uma tranquilidade sobre o assunto. Não, isso daí não vai vingar, não vai ser aprovado, etc, etc. Mas parece que agora, com esses percalços aí da última semana, uma debandada de parte do PMDB, a carta bomba, aí, como se fala, do vice-presidente Temer encaminhada, que vazou, etc. E aquela história da votação da Chapa 2. Parece que agora o governo já acendeu a luz laranja, ou não? Ah, sim. Então, a preocupação é muito grande dentro do Palácio do Planalto, dentro do grupo político que está no poder, com a possibilidade concreta de o impeachment ser colocado adiante, o processo ser aberto, enfim, né? Então, a preocupação agora é tentar conter essa ameaça e, ao mesmo tempo, fazer andar o processo dentro da comissão de ética da Câmara, né? Por conta da questão do Eduardo Cunha, né? Alguns analistas falam que o Eduardo Cunha abriu o processo e aceitou o pedido do Hélio Bicudo, da filha dele, e o Miguel Reale, por conta de uma vingança em relação aos membros do PT no Conselho de Ética, os 3 deputados que declararam iam liberar para votar e o PT parece que resolveu partir para a briga, literalmente. Às vezes, então, até declaração, é isso que eu queria comentar com o senhor. No meio do caminho aparece uma declaração do ex-presidente Lula falando o seguinte, quando perguntaram sobre isso, até antes da aceitação do pedido de impeachment, falando sobre aquela determinação do PT de liberar o voto contra o Cunha, ele falou, o que o senhor acha? Ele falou, eles devem saber o que estão fazendo. Será que já não foi lá um certo, olha, vocês estão mexendo no vespeiro que... O Lula é muito prudente, uma pessoa, é um animal político, como se diz na ciência política, né? Ele vive esse momento e tem uma visibilidade muito grande das possibilidades, dos desdobramentos do que está acontecendo. Então, ele alertou, né? Agora, ele também é um ator interessado, né? Porque dependendo dos desdobramentos desse processo, mesmo que ele não ocorra, que ele não vá para frente, que ele seja arquivado, né? 2018 está uma circunstância muito negativa para o PT. E se ele é candidato, ele vai ter que se posicionar, né? Então, ele meio que com cautela deixa nas costas do partido a responsabilidade pela tomada de decisão, sempre deixando uma porta aberta para negociar com setores do PMDB. O problema grande da política no Brasil é a questão do bendito presidencialismo de coalizão. Por quê? Essa forma que é quase um semi-parlamentarismo, né, de você montar uma base aliada, cargos e posições no governo, posições no poder, ela compromete o governante durante 4 anos. E, veja, numa circunstância de vento favorável, como foi a economia durante os 2 governos Lula, era uma coisa. Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Agora, numa circunstância em que toda a economia mundial foi sacudida por um furacão, 2007, 2008, 2010 em diante, né, nós temos agora uma crise econômica que demole a estatura de popularidade de qualquer governante, seja ele mais carismático, não, até o próprio Lula sofreria esse desgaste, né? E quanto mais dizer a presidente Dilma que era uma técnica e assumiu o poder por causa de injunções do seu próprio partido, interesses e tudo mais, né? Então fica no horizonte a possibilidade de nós termos um desdobramento do ponto de vista político e econômico, desfavorável ao PT, né?
o rompimento que já vem uns 2, 3 anos, né, da base aliada, o desmanche quase líquido da base aliada no Congresso, né, que a presidente começa o ano com 400, em tese, 400 deputados no segundo mandato, e agora não conseguiu o quê? 199 votos, né? Exato. Na votação. Exato. Não chegou a 200 votos. Da comissão do impeachment, né? Não e aí já vem o votos. receio da votação São geral. 171 votos necessários para evitar um processo de impeachment. Os 199 foi no último. Quer dizer, o desgaste é muito cotidiano, próximo, e está na imprensa, está na mídia, está na discussão. Então, está muito perto de um desfecho não muito favorável, né? Nesse caso, o Lula tem essa atitude mais prudente de não queimar pontes em relação ao PMDB, porque o PMDB, como eu disse, em relação ao presidencialismo de coalizão, é o ponto de equilíbrio, vamos fazer aqui um merchandising um pouco, né? É um ponto de equilíbrio precário, né? Porque você viu... E muito volátil também, né? Tira-se o líder num dia, tira-se o relator no comitê. Quer dizer, o Eduardo Cunha do ponto de vista da ciência política, é um personagem de Maquiavel, né? Ele consegue manobrar o regimento, as condições de articulação dentro da Câmara muito favoravelmente a ele. Até quando, eu não sei, né? Porque todo esse desdobramento depende da situação do Eduardo Cunha. Então, agora vamos para o assunto específico aí do Eduardo Cunha. Muitos acham, eu concordo, que ele, independente da finalidade ali, mas ele está tendo uma atuação assim tecnicamente perfeita. E também assessorado pelos analistas legislativos Exato. da Câmara, Ele a questão do regimento. Porque ele tem um argumento, se a gente notar nas entrevistas, ele vai, não, mas espera aí, eu estou fazendo isso porque é previsto, para evitar tal problema. Quer dizer, você até pode não concordar com ele na ideia, mas na execução técnica, realmente ele está seguindo as normas que não sei se seguiria em outro caso. Mas, no caso dele, ele está seguindo estritamente. As leis, você conhece muito bem, elas servem para tudo, né? Elas servem tanto para favorecer quanto para desfavorecer um inimigo, um amigo, enfim. E ele está manobrando justamente em cima das possibilidades que ele tem dentro do regimento. Agora, depois de 6 sessões no Conselho de Ética... Inaceitável. Né, você está numa circunstância que o próprio Procurador-Geral da República já deve estar pensando, poxa vida, por muito menos o Delcídio Amaral já estava preso. Não é? Exato. E por aí vai. Então, é esperar até quarta-feira, porque o Supremo deve se manifestar dia 16, até 16, ou não. Né? Porque hoje eu já vi que há a possibilidade do Supremo entrar em recesso, não analisar a discussão. Que é a última sessão, se eu não me engano, antes do recesso. Uma das últimas, né? Recesso é dia 18, se eu não me engano, começa. E volta só em fevereiro. Quer dizer, para o governo é muito ruim, porque nesse meio tempo, apesar das férias escolares, né, é capaz a gente ter muita manifestação na Avenida Paulista e vários lugares. Mas isso que o governo estava tentando evitar, né? Ele estava tentando abreviar a votação para não ter esse desgaste, de repente, de 30 a 40 dias, que ninguém sabe o que pode acontecer. Quanto mais rápido, melhor. Porque em política, quanto mais você demora para desfazer o drama ou chegar no desfecho da trama, né, é pior. Né? Se o mal tiver que ser feito, diria Maquiavel, ele tem que ser feito de uma vez só. Né? Porque do mal as pessoas não se esquecem. Agora o bem, né, você tem que fazer. E agravado ainda, né? Porque o que pode acontecer nesses 30, 40 dias com essa crise econômica? Para mim, essa é a pedra de toque, porque nós vamos estar num terreno nós muito podemos fechar o ano com a manifestações. Rebaixamento nos ratings da inclusive um deve sair mundial, agora, né? etc. O segundo deve sair agora. E o problema também desse rebaixamento é que quando o país atinge o segundo grau de rebaixamento, 2 grandes companhias rebaixam, muitos fundos de investimentos ficam proibidos pelo Estatuto do Fundo de Investimento de aportar dinheiro no Brasil. É uma debandada de investimentos e tal, mas os investimentos diretos, a gente tem que também ponderar, né? Os investimentos diretos continuam acontecendo. Praticamente todas as montadoras mundiais, várias chinesas, coreanas, etc., estão interessadas em montar plantas aqui no Brasil, já estão indo para o interior de São Paulo, Goiás, vários lugares e tal. Então, o Brasil é viável. A China está investindo praticamente 53 bilhões de reais no Brasil em infraestrutura, ela tem interesse em abrir, inclusive, estradas para ligação com o Pacífico, etc. Do ponto de vista da macroeconomia, a gente não está tão ruim assim. O problema é que esse espinho da crise econômica no pé, ele faz sangrar. E a pessoa
manca, né? O governo está, como dizem os americanos, a presidente está um pato manco, não consegue aprovar nada. Quando tenta aprovar o ajuste fiscal, é barrado. E tem até receio de colocar coisas importantes em pauta, porque os analistas devem falar, olha, segura, porque pode ser que não passe. Pode ficar amarrado e você, por exemplo, a LDO, né? Quer dizer, você não vota esse ano, você tem que entrar com restos a pagar no começo do ano e aí vem a tal da pedalada novamente. Novamente, a pedalada, já estamos falando de pedalada de 2016. Então, veja, acaba virando uma prática. E outros governos fizeram, tá certo, mas em que circunstâncias políticas? Né? Em que circunstâncias? Com apoio majoritário no Congresso, com apoio majoritário na Câmara, no Senado. Sem um apelo popular tão forte como tem hoje. Sem grandes problemas na mídia, sem grandes fatos negativos na ordem da corrupção, ou desvios, etc. Nós temos uma conjuntura que, para a ciência política, é uma festa, nesse sentido. Né? O nosso vice-presidente, Michel Temer, que foi essa última semana a história da carta, ele se encontrou com a presidente, aí parece que chegaram ali a um meio termo, etc., mas ele foi meu professor de Direito Constitucional na PUC, como eu falava com o senhor, e um dos livros dele, que inclusive eu estudei, chamado Elementos do Direito Constitucional, na época da faculdade, e existe até hoje atualizado, ele fala um tópico sobre impeachment que eu acho muito interessante. Ele fala que o processo do impeachment é um processo político. Ah, sim. Ele não é um processo, ele não está restrito ao processo judicial com provas, com contraprovas, com decisões baseadas em jurisprudência. Ele é mais um processo político. O senhor concorda? Eu concordo, mas veja que interessante. Acabou de acontecer uma intervenção indireta, mas necessária, do Supremo Tribunal Federal para tentar disciplinar o rito, inclusive, do impeachment, porque estava desvirtuado, e para traçar uma interpretação, uma jurisprudência que firme, né, uma interpretação que possa ser seguida em outros momentos, inclusive, não só nesse, enfim, não se sabe, não é desejável, mas pode acontecer outra vez. Já aconteceu com o Collor, está acontecendo agora. Né? Para que o rito do impeachment não fique tão suscetível a essa manipulação, essa articulação, essas manobras, esses expedientes de se utilizar, inclusive, da legitimidade do regimento interno ou da própria Constituição para poder conduzir o processo nessa ou naquela direção para atender à vontade dos atores políticos. Né? Então, o que a gente tem? Tem o ministro Fachin, né, dando uma liminar ao PCdoB para a discussão do processo no pleno do Supremo, né? De certo sentido, não jogando água para diminuir a fervura, né? Porque o clima está muito quente no Congresso, na relação com o Executivo, etc. Né? Mas que também o Judiciário tenha um papel que não seja atropelado no momento seguinte, né? Tendo que se manifestar sobre a legitimidade, a constitucionalidade de um processo. Imagine que se o Congresso toma uma decisão, né, negativa, ou seja, pelo impeachment, e o Supremo Tribunal Federal revoga. Você tem um conflito de poderes, né, e Montesquieu já falava da interdependência, a harmonia entre os poderes e tal, que pode levar a uma outra crise, inserindo nessa crise um elemento que está pairando acima disso, que é o judiciário, que é o guardião da Constituição, das leis, da ordem jurídica, etc. Então, para não ameaçar a ordem, o processo tem que ser conduzido com muita cautela, muita prudência e muita responsabilidade. E o que a gente está vendo na Câmara acontecer ultimamente não leva a nenhuma dessas características. Né? Essa é a minha pergunta, exatamente o que eu faria a senhora agora. A senhora acha que já existiu alguma imprudência, está lento demais, está correndo demais, está político demais? Qual o risco desses processos, de repente, lá na frente, terem que recomeçar, tanto da presidente Dilma quanto do Cunha? Veja, se não forem conduzidos dentro da legalidade, ou seja, dentro do primado da lei, dentro do respeito às normas constitucionais, regimentais, etc., né, você tem a possibilidade de gerar um contencioso jurídico no Supremo Tribunal Federal que pode levar anos. Né? E o desgaste não é só desse ou daquele partido, né, ou aquele ator político, presidente da Câmara, que é o terceiro homem, é a terceira pessoa na sucessão do poder no país. Não é brincadeira trabalhar com essa ideia de ter um chefe de um dos poderes cassado. Né? E também tem a possibilidade de você ter
um desgaste maior do próprio judiciário, que vai ser pressionado pelos diversos atores políticos, pela sociedade, etc. E o judiciário tem que parar acima disso, né? Mesmo porque o judiciário não é um poder político, é um poder técnico, né? E ele precisa ser instado, né? Ele também não pode começar a se intrometer se não for chamado. Né? Mas como ele foi acionado por interesses desse ou daquele partido, ele tem que se manifestar. Aconteceu agora com o PCdoB, provavelmente vai acontecer com o PSDB, questionando a própria liminar concedida, que já está entrando com recurso também, né? E o plenário, são 11 pessoas de reputação jurídica ilibada, são pessoas competentes, que estão lá porque, enfim, merecem estar, em certo sentido, né? Que tem a possibilidade de colocar uma certa racionalidade nesse processo todo. Porque o que está acontecendo na Câmara é, de um lado, o presidente da Câmara usando de todos os expedientes legítimos, inclusive, legais, etc., para poder se preservar no cargo, sendo que ele e o primeiro vice-presidente da Câmara, esse que destituiu o relator do Comitê de Ética, que são ambos investigados na Operação Lava Jato. Que, inclusive, um deputado do PT do Rio, desculpe, não lembro o nome agora, falou que vai entrar no STF justamente pela ingerência do vice-presidente da Câmara na Comissão de Ética. Então, veja, dentro do próprio Poder Legislativo você começa a ver um certo desmanche da hierarquia, das competências, da racionalidade regimental, jurídica e política também, porque as pessoas estão indo às vias de fato. Está virando briga de rua, briga de colégio. Não, agressões. Um deputado deu uma cabeçada em outro, o outro arrancou uma urna, desligou, depois jogou no chão, parece. Então, aí tem que haver, e aí precisaria chamar as pessoas mais experientes no Congresso, no Senado, pessoas que têm uma certa experiência política, para dizer, olha, afinal de contas, vocês vão jogar conforme as regras ou vai virar uma briga de rua, né? Porque o que a gente está vendo é um desmanche da pouca credibilidade que o Congresso tinha, né? E é isso que está acontecendo. Isso é muito grave para a democracia. Isso é um risco que a gente não pode correr, né? Os poderes serem deslegitimados, os poderes serem, em certo sentido, desacreditados perante a sociedade, perante o eleitor, principalmente, né? E nós chegamos a um 2018 com um país totalmente estressado do ponto de vista político, as pessoas cansadas desse conflito, dessa briga, né? E não haver um horizonte, né? Porque, veja, ao lado da crise política, e a crise política se resolve, né? O poder não tem vácuo, o poder vai ser sempre ocupado por alguém, vai ser sempre manipulado, articulado de alguma maneira, né? Nós temos o país, nós temos uma crise econômica. Então, nós temos que ter um consenso, né, apesar do jogo político, do que precisa ser feito para trazer uma certa tranquilidade para os atores econômicos e para a própria sociedade, os seus empregos, o seu trabalho, as suas empresas, os seus negócios, né, para que a gente tenha um ambiente saudável, né? E a política seja o que ela é mesmo, né? Conflito, negociação, debate, retórica. Isso é normal. Não, normal. Parlamento, de falar, isso, né? O parlamento. Até agora... a forma, né? Até a forma. O Niemeyer explicou a forma da concha, né? Aberta na Câmara, porque ela recebe justamente todas as demandas da sociedade, as ideologias, as visões de mundo, os pedidos, enfim, tudo que é as propostas, né? E o Senado tem aquela função, a concha coberta, de fazer uma reflexão, de ponderar, de equilibrar, né? Então, para a gente partir para um 2018 saudável, e a gente está entrando quase em 2016, olha, são só 2 anos. 2 anos, está logo aí. A gente tem que ter uma condição política tranquila, né, para que a gente possa enfrentar os problemas econômicos e, veja, não pensando no desgaste de quem está no poder, porque a situação política está tão ruim que todo mundo vai chegar em 2018 desgastado. Governo, oposição, direita, esquerda, né? Ninguém Mas vai é uma fase de reconstrução, acho que é isso que a gente tem que imaginar. Né? E a gente tem que estar atento para ver se surge alguma novidade no cenário político, né? Novas lideranças, novas propostas, pessoas mais objetivas em relação ao país. A gente tem que
que, afinal de contas, somos uma das maiores economias do mundo, somos uma grande população, um grande potencial que o país tem. A gente não pode jogar isso tudo fora. Estamos todos no mesmo barco. Né? E um barco grande, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Um grande barco. Professor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Foi muito elucidante a sua entrevista. O nosso telespectador acho que saiu hoje muito bem informado sobre a ciência política, o processo do impeachment. Queria colocar à sua disposição algum recado, algum tema que eu não perguntei, por favor. Bom, só para finalizar, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você e para a gente discutir essas coisas que são necessárias serem discutidas, serem apresentadas, né? O mais importante é que o Brasil sobreviva, né? Que o Brasil não pode ser jogado fora junto com a crise política. A crise política é do jogo, né? Então tem que seguir em frente. Eu só queria deixar um abraço para os meus alunos na Estácio, meus alunos de Direito, de Jornalismo, de Pedagogia. Acabaram as provas, agora foram as férias. Leiam bastante, estudem, porque o ano que vem tem mais. Boa noite. Professor, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.